E assim, teve a galera que falou, nossa, mas por que ele não faz e tal, mas a maioria gostou da dupla. Sim. Me conta, por que essa dupla acabou? Porque acabou porque ele se apaixonou. Ele se apaixonou pela Saori, aí ele começou a cair um pouco no jogo, queria fazer estratégia que eu não combinava, que me colocava em risco, né? A gente não estava andando muito junto mais. E algumas coisas que ele fez de estratégia que eu digo, poxa, ele está me jogando na roça, que isso? Ele é meu companheiro ou não? A estratégia é comigo ou não? Aí, como ele estava fazendo um jogo paralelo, eu recuei um pouco, né? Mas eu expliquei para ele, ó, se você continuar apaixonadinho assim, você vai perder um pouco do seu protagonismo. Vai fazer o quê, né? Agora, nesses momentos ali que ele te pedia pra fazer e você ia lá e fazia, ficou essa dúvida de assim, pô, ela tem a malícia de reality. Ela tá seguindo porque ela acha que realmente ele é um cara forte, então ele sabe o que ele tá falando? Sim, tá? Eu só precisava, até depois disso, eu precisava de muito, vamos dizer assim, uma pessoa junto. Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos. Infelizmente, gente, Ioná saiu. Votei tanto, gente, meu dedo tá até doente, tanto votar, mas depois eu conto pra vocês, tá? Ioná já tá aí na cabine de descompressão e vocês viram porque o real motivo que ela separou do Dudu foi porque ele se apaixonou pela Saori, né? Vamos ver aqui, gente, o que mais que a Ioná falou na cabine de descompressão, tá? Deixa eu colocar aqui pra vocês poderem ver, pra mim passando aqui. Ó, gente, a Ioná disse que o público não sabe votar e que o programa agora vai flopar. O Céu falou assim, qual a explicação para sua saída? Ela falou assim, o público não sabe votar, o que é reality, vai flopar, eu sinto muito. Infelizmente, a votação é por pessoas que são fãs. Eu não tenho fandom de ninguém, só tenho 27 mil seguidores. Aí, tá, as pessoas vão votar para quem elas gostam, não para quem elas sabem que estão jogando. Falou a Ioná, e o Self mostrou pra ela que ela tá com mais de 230 mil seguidores no Instagram, tá? Vocês viram ela falando aí, né? O Self perguntou pra ela sobre a primeira punição, mostrou um trechinho da primeira punição, né? Que ela entrando na piscina, o Dudu incentivando. Ela falou assim que realmente ela precisava de uma pessoa junto com ela, né? Que ela gostou muito de ter jogado com o Dudu, mas que ele se perdeu no sentido de... Vocês viram aí nesse comecinho que ela falou aí sobre o Dudu, né? Ela falou assim que ele tinha medo, que ele não tinha coragem de fazer, mas que ela avisou pra ele que ele, fazendo esse jogo, ele ia acabar se perdendo. O Self perguntou se os momentos que o Dudu mandava ela fazer as coisas e ela fazia, se ele ajudava ela a brilhar ou se ele atrapalhava ela, prejudicava. E ela falou assim que nesse momento ele ajudava ela a brilhar. Aí ela falou assim que ele ajudava muito, mas que a partir do momento que ele teve essas estratégias de jogo que ele estava tendo, ela não gostou, que ele estava começando a colocar ela em risco também, e que ela falou para ele assim, ou você vem comigo, ou infelizmente a gente vai ter que se separar. Aí o Céu falou assim, um boato lá dentro, não, ela falou assim, aí eu falei para ele escolher, e ele escolheu não vir comigo, né, e aí eles separaram. Aí o Céu falou assim, um boato que você falou que ele se apaixonou, mas um boato que rolou lá dentro é que você estava apaixonada por ele. Aí o Self falou assim, vamos ver este momento. Apareceu aquele momento, gente, o Dudu falando assim que a Ioná sem ele não era nada, e que a Ioná sem ele não era nada, e ele sem a Ioná também não era nada. Aí mostrou um dia os dois dormindo juntos, ela falou assim que foi uma surpresa para ela ver eles falando isso. Mostrou também o dia que ele estava escondido dentro da despensa lá e ela dormindo lá de fora, né, sentada numa cadeira. E aí ela falou assim que ela dormiu com ele um dia porque ele estava com o braço doendo. Ela falou assim que o sentimento dela pelo Dudu era de mãe, de alma gêmea, que ela falou assim que ele era muito parecido com ela. O Self perguntou se ela tivesse continuado no jogo, será que ela voltaria a jogar com ele? Ela falou assim que sim, que inclusive ela procurou ele na casinha da árvore, que percebeu que ele estava mais sem a Saori, mais afastado das meninas, estava mais só com a Tamires mesmo, que ela conseguiu conversar com ele um pouco na casinha da árvore hoje, bem pouco, mas conseguiu, e que sim, que ela voltaria a jogar com ele em algum momento. Ai, gente, eu queria isso, gente, queria mesmo, tá? Aí ela falou assim que ela é uma mulher aberta e que ela deixou claro que ela não estava jogando com a Rai. E que, inclusive, ela estava recalculando a rota dela, né? Que ela estava sozinha. E quem sabe ele fosse se aproximar dela. Que essas meninas que ele estava jogando ali, eram as meninas que estavam perto dele só para tirar proveito dele. Que não é porque gostam dele. Eram só para tirar proveito. Que ela já tinha jogar com essas meninas. De mim. Inclusive, você não via Aí, gente, o Céu falou assim, mas será que não deu a entender que foi traição pelo fato de você ter deixado ele, ter ido jogar com as meninas,
ter suado hipocrisia e tudo, ela falou que sim, mas que podia até ver que na festa, né, tava tendo toda aquela confusão, toda aquela treta toda, e ela não estava com as meninas, ela não participou daquela treta, ela não participou de nada daquilo, e a esperança dela era de sim voltar a jogar com o Dudu. Ah, gente. Ela falou assim que ela estava próxima das meninas porque ela precisava de atenção, de trocar ideia, que ela não ia ficar ali também sem não conversar com ninguém, né? Ela falou assim também que a galera ali, né, da liga ofereceu para ela comida, ofereceu para ela um copo d'água, né? E acaba que ela não é boba nem nada, que ela ia aceitar, né? Aí o Selfie ainda brincou assim, se não oferecesse, taca limão, isso aí ia pegar, né? E ela falou que sim. Aí o Selfie falou assim, ó, você falou que acha que as meninas estão usando muito ele, quem você acha que tá usando mais ele ali? E ela falou assim que acha que a Tamires tá usando muito ele ali dentro. Aí o Selfie falou assim, você nunca engoliu muito ela, né? Ela falou assim que não, que ela é aquele tipo que faz de sonsa, né? Ai, meu Deus, não sei o que lá. E depois tá cuspindo as palavras nas pessoas, né? Cuspindo palavras, tá, gente? Não cuspe. Cuspindo as palavras nas pessoas, que ela é muito traiçoeira, muito sorrateira e que ela não confia na Tamires. E que toda vez que ela vai brigar, ela compara as mulheres com cabelo, com unha, com estética, com celulite, né? Que ela gosta muito de se exaltar falando do próprio corpo também. Aí o Selfie perguntou para ela também sobre a questão da estratégia, né? Que ela falou muito dentro da casa que separou o Dudu pela questão da estratégia de jogar a Kate e a Saori, a Kate e a Carol na roça. Aí ele tá questionando ela sobre isso e ela falou assim, ó. Aí ela falou assim, ela deu uma volta, começou a falar sobre o Lampião, começou a falar sobre quando o Dudu queria colocar a Kate para poder fazer a prova do Lampião, para ela poder ir para a baia, né? E aí ela falou que ia dar a bolinha para a Kate, né? Ali ela não gostou porque era uma estratégia do Shaya, né? De dar a bolinha para as pessoas que eram os oponentes deles, para poder ir para a baia, para eles não ir, para essas pessoas irem. E aí ela falou assim que foi ele ouviu também conselho da Saori, que ela já tinha ouvido de manhã a Saori falando com ele sobre isso. Aí, gente, o Lucas Selfie vai chamar o VAR para conferir se foi isso mesmo. Se foi o Dudu que queria colocar a Kate e a Carol na roça, ou se é a dona Ioná, a gente sabe que é Ioná, né? Aí ela vai ver o VAR. Não admitiu, gente. Ela falou assim que tem um resto de um vídeo onde ela fala que ela não era conivente. Que, inclusive, o Will tava na Berlinda nesses dias, que ela foi conversar com o Will, aí aparece ela conversando com o Will, falando dessa jogada de colocar Kate e Carol na roça. Inclusive, a Carol até chega de lá, né? Vem de lá gritando se ela é o assunto, é pra poder falar na cara dela. Não sei se vocês lembram desse episódio. Mas ela tá falando, ela lembra de outra coisa. Ela lembra daquele momento de manhã que ela vira pro Dudu, que o Dudu vai até ela, né? Que eles tinham feito um combinado dela ficar no grupo lá só pra espionar. Ele vai até ela pra saber a informação e ela fala assim que ela não ia fazer essa jogada, que ela não era conivente, ele sai. Vocês lembram? Lá embaixo, onde tem uma árvore, que fica deitado debaixo dessa árvore, foi ali. Ela lembra dessa parte. Eu disse, como assim? Ah, tá, gente. Ela falou assim que tava seguindo a estratégia, mas quando o Dudu chegou pra ela e falou que era pra salvar o Shaya, que aí ela já não quis mais a estratégia também. Aí o Selfie perguntou assim, mas por que será que ele tá seguindo tanto o Shaya? E ela falou assim que acha que os homens defendem os homens. Aí ela falou assim que, inclusive, ela perguntou pro Dudu em uma das roças se ela era prioridade, ele falou que não. E que em uma das roças ele salvou primeiro o Fernando. Isso lá no começo, vocês lembram que o Dudu salvou o Fernando? Aí todo mundo ficou até admirado, né? E que ele salvou o Fernando. Aí ela falou assim, o povo brasileiro, não é o povo, né? Ela falou assim, podem até ter gostado dessa dupla, mas o negócio é o seguinte, o Dudu fazia um jogo paralelo, ele não me comunicava das coisas. Aí ela falou assim, ele me usava também, nesse sentido de que eu falava que era protagonista, então tinha um toma lá da cá também, tipo assim, eu ajudava ele e ele me ajudava também. Aí ela falou assim, que o maior problema de todos é que ele não coloca ela como prioridade, que ele chega tipo com uma carta pronta e fala assim, Ioná, não é isso que tu quer? Então, bora fazer. Mas só que não, antes ele já tinha passado em A, B, C, D, já tinha passado em várias pessoas primeiro para falar da jogada, para por último falar com ela, e ela queria ser uma prioridade. Gente, a grande verdade é que se o Dudu tivesse colocado a Ioná como prioridade dele, não como namoro, nada disso, ela falou até que ela chipava o Dudu com a Saori. Apesar de ver que o Dudu não faz o tipo da Saori, porque a própria Saori falou lá dentro, em algum momento, com ela. Mas ela falou assim que como jogo ele deveria ter comunicado para ela as jogadas, né? Agora vai mostrar para ela algumas pessoas falando mal dela, né? Alguns exposits aí. O pessoal no rancho do fazendeiro colocando ela ali quando a Rai foi fazendeira. Tá mostrando também, gente, o dia que ela falou que tava passando mal da coluna, né? E de repente tava dançando lá na festa e ela tá assim, é uma atriz, né?
Ó, gente, Ioná se emocionou ali, tá? Com o último VT que mostrou pra ela da festa e tudo mais. Ficou emocionada a Ioná. E ela falou o seguinte, e ela mandou o último recado também, tá? Ela falou assim, ó, o que será das festas sem Ioná? Não tem como. Essas festas não vão ser mais as mesmas. E o Céu falou assim, essa fazenda sem Ioná não vai ser mais a mesma, e eu concordo. A Ioná falou assim, ó, pena que o Brasil me tirou agora. E o Céu falou assim, tem algum arrependimento? E ela falou que nada, nada. Eu sei que são recortes e sei da minha verdade. O Céu falou assim, quem você quer que ganhe essa fazenda? Ela falou assim, ninguém ali merece ganhar a fazenda. Aí ele falou assim, fala um. Ela falou assim, não tem, ninguém. Vai ser a Ioná ali, desculpa. Aí o Céu falou assim, ó, a Ioná escolheu Kate e Carol como duas pessoas difíceis de conviver, falou que a Carol é machista. Aí o Céu falou assim, mas a Kate não abre a boca. E a Carol falou assim, é uma sonsa. A Ioná falou assim, é uma sonsa, só fica na moita, é uma carrapata da outra, papagaia de pirata. A Carol não tem diálogo, vai sempre pro subterrâneo, ela derruba uma mulher na palavra. Ela é machista, ela não tá nem aí. Foi falando isso, né? E ó, mandou o último recado. A fazenda não vai ser mais a mesma sem Ioná. Vocês infelizmente me tiraram. Vamos ver se vai ter outra Ioná nessa fazenda. Mas eu duvido, Brasil. Aprenda a votar. Já fizeram isso com minha nora e meu filho, Ana Paula e o Antônio Power Campbell, né? E aí, gente, acabou, né? Acabou a cabine de descompressão. Deixa aqui, gente, o que vocês acham disso tudo? No mais, eu fiquei chateada, fiquei triste, gente. Eu queria que a Ioná tivesse continuado, mas ela não ganhou, não continuou, né? Eu queria mais pelo entretenimento, né? Mas, enfim, né? Bora continuar aí, porque ainda vai acontecer muita coisa nessa fazenda. Um beijo, até daqui a pouco e tchau, tchau.